Então, pessoal, boa tarde. Bom, estamos aqui para uma atividade organizada pelo Grupo de Pesquisa, Tradução e Psicanálise, e nessa essa atividade, que seria assim, um fechamento do que a gente fez durante o ano, ela é um segundo momento em que a gente convida uma pessoa de fora para trazer algumas novidades e a gente poder bater um papo, né? Esse dever psicanálise pensar em conversação é um pouco a ideia de a gente trocar com tradutores, com editores, que, digamos, se debruçam sobre esse tema da tradução de textos psicanalíticos, né? E trazer essas informações para o público, para a gente divulgar. No primeiro encontro, a gente trabalhou tivemos como convidado Mauro Vallejo, da Argentina, e hoje temos o prazer de contar com a presença de André Caroni, e na, na, a- o que ele vai nos apresentar, de alguma forma, retoma o nosso próprio histórico, né? Porque quando a gente começou os nossos trabalhos em outubro de 2021, o lance inicial da nossa aposta foi justamente com o livro O Incômodo, né, da coleção coordenada por Paulo Sérgio Souza Júnior, Pequena Biblioteca em Bulgar, né? Então, nessa pequena biblioteca em Bulgar nos oferece hoje, da editora Blucher, nos oferece hoje uma novidade, né, que acabou de sair do forno, né? Então, estamos muito curiosos, né, por saber um pouco o que traz esse objeto livro que tem uma história, né, uma história e muita mão de obra, muito trabalho. Nossa ideia de vir tradução da psicanálise é justamente poder considerar, né, nossas discussões, aquilo, né, que, como a gente sempre fala, que mesmo oculto participa, né? Então a gente está abrindo espaço a coisas que estão por ali, que talvez a gente não veja, né? Mas elas estão participando, e a gente abre uma, uma, um- uma possibilidade de que isso entre dentro dos nossos questionamentos, nossos raciocínios, as nossas discussões. O professor André Caroni, que aceitou gentilmente estar conosco hoje, é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Paulo. E André Caroni é tradutor. Eu gosto muito de frisar isso, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão envolvidas com tradução não se reconhecem como tradutores, né? Mas o André, ele se reconhece como tradutor, e eu acho isso muito importante. Ele é graduado em filosofia, né, pela USP, e tem doutorado pela Universidade Federal de São Carlos, também em filosofia. Além de pesquisar, né, sobre a obra de Freud e suas relações com a filosofia, o Andrés um tradutor que tem colocado a mão na massa para trazer para o português, né, e para o Brasil e para o nosso português, né, vários títulos da obra de Sigmund Freud. Nós sabemos que cada vez que a gente tem em mãos, né, uma nova tradução, a gente tem a possibilidade de diluir um pouco a nossa superstição, né? Nós padecemos a superstição de que a gente já leu Freud, né? Então, essa superstição, ela fica um pouco comovida, né? Cada vez que aparece uma nova tradução, e isso enriquece, né? O campo enriquece as discussões e realmente nos movimenta. Porque a ideia de devir tradução tem a ver um pouco com movimentar aquilo que está mais sedimentado em nós. E ele, é, nesse momento, ele tem um projeto, pelo que depois o André me corrige e avança um pouco sobre isso, nos conta um pouco mais.
que é um projeto já de pós-doc na Universidade Federal de Paraná, trabalhando com a história das sedições da interpretação dos sonhos, né? Ele saberá por que que ele está fazendo esse levantamento, mas essa ideia de pesquisar edições, eu acho assim uma coisa realmente fundamental, porque quando a gente trabalhou um incômodo, né, a gente se deparou justamente com alguma coisa que estava supostamente sabida e com essa proposta, né, esse projeto de tradução, de trazer um texto que antes a gente não conhecia, parece que se movimentou aquilo que a gente considerava que a gente sabia, né? Então, eu acho que esse levantamento, esse refinamento que está fazendo o André com essas pesquisas das diferentes edições, além de trazer o tema da edição do texto psicanalítico, que sempre foi reduzida, né? A figura de Strachey, é, as traduções inglesas, digamos, não, expandir um pouco o território, né? Que é o que também está no nosso projeto, expandir o território e a gente estar aberto a escutar saber dessas nuances, né? Que provavelmente nos permitam, né? Em uma nova rodada, né? Poder nos aproximar esse texto de psicopatologia da vida cotidiana. Eu espero, assim, desde que a gente pensou nesse texto, e nesse convite, eu pensava assim, gente, quantos lapsos que eu vou cometer no meio da história, né? E aí eu lembrei de uma coisa assim muito curiosa no livro de Venuti, né? A Invencibilidade do Tradutor, nessa edição aqui, na página 82, né? Eu estava lendo esse capítulo, que é justamente o negócio da leitura sintomática, né? E em um momento bem no finalzinho que ele vai falar das traduções de Betterheim, ou dos comentários sobre as traduções que faz Betterheim, diz assim, Betterheim argumenta, por exemplo, que the psychopathology of everyday life, né? Então aparece o título em inglês em itálico e aí abre um colchete e disse assim, psicanálise da vida cotidiana. Eu achei sensacional, porque falar de psicanálise e não de psicopatologia, né, poderia ser um lapso entre colchetes, né? Então eu estava pensando assim, gente, quantos lapsos, eu que sou a rainha e a Gabriele também dos lapsos, acho que eu vou fazer, né? Que a gente vai fazer. Então, eu não vou me delongar mais, porque a gente quer realmente escutar o André, é, André, seja bem-vindo, fique à vontade, você pode me instruir para eu dar apoio aqui logístico para você, tá bom? Abre o microfone. Pronto, abriu. Boa tarde, vocês me escutam? Tá bom. Perfeitamente. Bom, a Alba, todas e todos, quer dizer, todo, né? Só tem o Lucas aqui de convidado, né? Masculino. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar a respeito das traduções e do trabalho que eu comecei a realizar nos últimos anos, né? É, é um prazer ter esse primeiro contato com o grupo, né? Eu já tive contato anteriormente com a Alba há muito tempo e nós estamos retomando as nossas conversas agora, né? Fico muito feliz e quero falar um pouco a respeito dessa tradução da psicopatologia da vida cotidiana e da sequência do projeto de pesquisa, meu projeto de pesquisa que está em andamento, né? É, eu, é uma feliz coincidência, né, que
que o trabalho do grupo tenha, de alguma maneira, começado e adquirido uma forma por conta da publicação do Incômodo, né? A tradução do Das Unheimliche do Freud pelo Paulo Sérgio de Souza Júnior, porque o meu trabalho também, de uma certa maneira, ele começou com a publicação dessa tradução. Eu já trabalhava, já está, a minha tradução da psicopatologia já havia começado, né, quando o Incômodo foi publicado, mas eu não tinha uma editora. E eu fui pego de surpresa pelo lançamento da tradução do Paulo e descobri no trabalho dele, tanto no trabalho editorial quanto no trabalho de tradução, muitas coisas que eu gostaria de fazer, né? Então, logo em seguida, eu entrei em contato com ele e e tive a oportunidade de apresentar para a coleção a proposta de traduzir a psicopatologia e outros textos do Freud, né? Então, nesse aspecto, eu posso dizer que eu realmente me sinto em casa. É, Bom, como a Alba mencionou, né, acabou de sair do forno a tradução da Psicopatologia da Vida Cotidiana pela editora Blucher, na coleção editada pelo Paulo Sérgio. Está aqui o livro, né? Ele já está à venda por aí nas livrarias. Eu enviei um exemplar para a Alba, que deve chegar em breve a Brasília, tá? É, E eu quero conversar um pouco com vocês hoje a respeito do trabalho de edição e do trabalho de tradução também, né? Antes de falar a respeito do Freud, em particular, eu vou retomar aqui, vou colocar no horizonte outros livros, né, outras obras bastante conhecidas e de grande importância, né, que também têm uma história editorial por trás, tá? É, O Mundo como Vontade e Representação, do Arthur Schopenhauer, foi publicado pela primeira vez em 1819, né? A obra é dividida em 4 livros, né? É, o livro recebe uma edição 25 anos depois, ele é reeditado, né? Quando ele é reeditado 25 anos depois, a primeira edição é em parte corrigida, né? O livro recebe um segundo tomo, né? Ou seja, um volume adicional, né? E nesse volume adicional existem referências ao primeiro volume, né? Os textos do segundo tomo podem ser encaixados em capítulos e passagens específicas do primeiro tomo. Passa a existir uma relação entre 2 tomos, quer dizer, o primeiro tomo, que é o texto de 1819, e o segundo tomo, que é o volume de 1844, né? Em 1859, quando o livro completa 40 anos desde a sua primeira edição, né, o Schopenhauer realiza novas correções e ele acrescenta ao segundo tomo do livro aproximadamente 150 páginas, né? Curiosamente, no prefácio a essa terceira edição, o Schopenhauer, o filósofo, diz que o leitor certamente é, é, será beneficiado, né, pela existência de várias perspectivas, ou seja, pelo fato de que o autor escreveu em tempos tão diferentes, né? E essa afirmação editorial que ele faz no prefácio tem repercussões filosóficas por conta da própria compreensão
filosófica que o autor tem a respeito da noção de temporalidade, né, e especificamente a respeito do conceito, né, filosófico de vontade que ele apresenta, né? É, o Marx publica, agora um outro exemplo, o Marx publica o Capital em 1867, é o ano da primeira edição do Capital, né? Em 1873, 6 anos depois, ele publica a segunda edição. No entanto, né, nesse intervalo, o Marx participa ativamente da tradução do Capital para o francês. O Capital é traduzido para o francês em fascículos e não como um livro só. Eu estou falando apenas do primeiro livro do Capital, né? Não dos 3 tomos, só falando apenas do primeiro livro. Os outros 2 tomos foram publicados após a morte do Marx. Ele é publicado em fascículos na França e ele é muito lido pelos trabalhadores. O Marx tem contato com o tradutor francês, ele se entusiasma com o projeto, né? E, e ele faz acréscimos, né, que primeiro aparecem na edição francesa do Capital, né? E depois, né, na segunda edição, ele é levado, em razão dessa tradução, ele é levado a modificar o seu texto em alemão, em 1873, né? E 10 anos depois, as edições a partir de 1883, né, têm incorporadas, né, os acréscimos às edições francesas que o Marx havia realizado 10 anos antes, né? Esses acréscimos são incorporados pelas mãos do Engels, né? De tal maneira que a história da edição do livro se confunde um pouco com a história das suas primeiras traduções aqui também, né? É, o Max Weber, né? Esse é o último exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Publicou, na verdade, 2 edições do seu livro clássico, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? A primeira versão foi publicada em 1904, né, numa revista chamada Arquivo de Sociologia, que era dirigida pelo próprio Max Weber, né, e ela sai publicada em 2 números, né, dessa revista, né, no primeiro volume, as primeiras 50 páginas, no segundo volume da revista saem 100 páginas do texto do Max Weber, né, e o livro se chamava, o texto apresentado pelo Max Weber se chamava de fato já A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mas a palavra espírito aparecia em 1904 entre aspas, né? O texto é fortemente modificado em 1920, ele recebe diversos acréscimos no seu corpo principal, e nas notas de rodapé, né? E as aspas que antes recaíam sobre a palavra espírito são retiradas, né? É, Essas modificações realizadas pelo Max Weber derivam, em grande parte, do debate que ele realizou com outro sociólogo, cientista social, Werner Sombart, que também era editor da revista dos Arquivos de Sociologia, de tal maneira que a obra, né, do Max Weber, né, o livro do Max Weber, na sua edição de 1920, responde ou incorpora a própria recepção do seu texto, né? Ou seja, é um livro escrito em 2 tempos, é um livro que apresenta uma ideia, né, apresenta um conjunto de teses e também discute a sua própria recepção, né? Nesses 3 casos aqui, nós temos obras, enfim, que são consideradas fundamentais no campo das ciências humanas, né? Que foram refeitas ou recompostas no curso do tempo pelos seus próprios autores, né?
e obras nas quais não cabe aqui uma discussão a respeito do espólio, o exame de manuscritos, né? Nós estamos simplesmente falando do trabalho de reedição tal como ele foi realizado pelos autores dessas obras, né? Bom, algo parecido se passa com o Freud, né, em obras que cobrem um período bastante limitado da sua vida, mas mesmo assim decisivo para a sua obra, né? A interpretação dos sonhos foi publicada em 1900, né? E foi reeditada 8 vezes até 1930, né? Quando é lançada a 8ª edição, a última edição em vida autorizada pelo autor, né? Quer dizer, existem 8 edições numeradas e uma edição não numerada. Então, são 8 reedições e uma publicação original da interpretação dos sonhos. O livro cresce em aproximadamente um quarto, né? Há uma série de remanejamentos editoriais, né? Retirada, inserção, reinserção de trechos e passagens do livro neste percurso editorial, né? Até que fosse publicada a 8ª edição, a edição definitiva estabelecida pelo próprio autor, em 1930, né? Em 1905, o Freud publica uma outra obra fundamental, né, nos pilares da sua própria teoria, né, do seu pensamento teórico, como ele mesmo definia, os 3 ensaios para uma teoria da sexualidade, né? Os 3 ensaios vão receber 6 edições nas quais o Freud vai realizar modificações extremamente relevantes, né, em 3 delas, né, de tal maneira que o texto vai mudando com o tempo, né, e o Freud passa a incorporar, né, a sua reflexão a respeito da sexualidade, sobretudo da sexualidade infantil, uma série de conceitos que não haviam sido propostos quando o texto havia sido publicado pela primeira vez. Então, por exemplo, em 1905, a, a psicanálise ainda não dispunha da noção de narcisismo, né? Que só vai surgir em 1910, 1912, e depois vai ser objeto de um estudo, de um exame mais aprofundado em 1914, no ensaio chamado Introdução ao Narcisismo, né? Em 1920, pela primeira vez, o Freud vai empregar na sua obra a noção de pulsão de morte. Essa noção não existia em 1905 e ela é incorporada nessas edições tardias, dessas edições posteriores dos 3 ensaios, tá? Então, novamente, trata-se de um livro que possui uma história editorial também, né? Esses 2 casos são bastante comentados, né, na bibliografia, sobretudo os 3 ensaios, né? É, mas, além deles, existe um outro que é menos comentado, né, que é o caso da psicopatologia da vida cotidiana. A psicopatologia da vida cotidiana foi publicada, em livro pela primeira vez em 1904. Mas, normalmente, quando nós consultamos, né, as coleções de obras completas do Freud, é, enfim, seja em inglês pelo James Strachey, ou em português pelo Paulo César de Souza, né, ou em espanhol, né, pelo José Luiz Echeverri, pelo tradutor argentino, nós encontramos a data de 1901 como sendo a data da primeira publicação, né? O Freud publicou a psicopatologia da vida cotidiana pela primeira vez em 1901,
como um artigo em uma revista científica, em uma revista acadêmica, chamada Revista Mensal de Psiquiatria e Neurologia. É, e esse texto está dividido, né, a exemplo do texto do Max Weber, ele está dividido em dois números dessa revista, né? Ele era composto em 1901 por 10 capítulos. 5 capítulos foram publicados no mês de julho de 1901 e os outros 5 capítulos restantes foram publicados em agosto de 1901, né? No número de julho, o texto do Freud ocupa 35 páginas, né? E no número de agosto ele ocupa 40 e poucas páginas. Ele soma no final apenas 81 páginas. Esse é o texto original da psicopatologia, né? Apenas em 1904 a psicopatologia da vida cotidiana passa a existir como livro. O título do livro não coincide com o título do artigo, embora em ambos os casos eles comecem com as palavras A Psicopatologia da Vida Cotidiana, né? Mas os títulos não são iguais, né? E, a partir dali, o livro vai ter uma longa carreira editorial, né? O livro, né, e aí eu já não estou mais contando o artigo de 1901, o livro recebe 10 edições, né, entre 1904 e 1924. Nesse intervalo, ele vai praticamente quadruplicar, pois a edição original tinha 81 páginas, como eu mencionei, e a edição final de 1924 tem aproximadamente 320 páginas, né? É, o Freud vai inserir 2 capítulos novos, que não existiam nem em 1901 e nem em 1904. Ele vai alterar o título de um dos capítulos e vai expandir largamente este capítulo, que é o terceiro, em edições posteriores, né? Vai incluir a colaboração, a contribuição de vários e vários psicanalistas, né? E estudiosos e investigadores da psicanálise neste percurso. Vai incluir também, nesse intervalo, os exemplos apresentados por alguns dos seus tradutores, como Abraham Brill, foi o tradutor americano do Freud, né? Um tradutor pouco mencionado, mas que foi extremamente importante para a história da psicanálise, né? Então, existem exemplos, existem passagens das edições tardias da psicopatologia da vida cotidiana que foram publicadas primeiro na sua edição em inglês e depois foram incorporadas às suas edições alemãs. Por quê? Porque tratava-se de exemplos, né, que foram apresentados pelo tradutor americano, né, e que depois passaram passaram a existir ou passaram a ser registrados também nas edições alemãs da psicopatologia da vida cotidiana, né? É, Esse percurso que eu acabei de descrever brevemente aqui, no caso da interpretação dos sonhos, da psicopatologia da vida cotidiana e dos 3 ensaios, não é de modo algum a regra do trabalho editorial realizado pelo Freud. O Freud sempre foi um editor e um autor muito cioso da publicação e do registro das suas obras e dos seus textos. Ele não tinha o hábito de deixar textos esparsos, né? Ele, sempre que podia, reunia os seus artigos de tempos em tempos em uma coleção, né? Em uma única publicação, mesmo que essa publicação tivesse em livro, tivesse um título, vamos dizer, que não correspondesse à unidade
interna, a unidade temática daqueles trabalhos, mas ele fazia questão de deixá-los publicados em livros, né? Ele mantinha listas, né, muito completas e muito abrangentes, tanto dos seus trabalhos psicanalíticos, como dos seus trabalhos médicos ou dos seus trabalhos não psicanalíticos, né? E ele, além de tudo, foi editor, né, das suas obras reunidas. Perdão, vocês estão me ouvindo? Tá. Ele foi editor não das suas obras completas, mas das suas obras reunidas, né? Em 1919, surge a Editora Psicanalítica Internacional, a FERLAG, como os psicanalistas a chamavam na época, né? A editora tem amplo financiamento, boas condições de financiar a si própria, né? Por conta de doações e outras colaborações de pessoas que detinham efetivamente o capital necessário, e essa coleção publica uma edição alemã dos escritos reunidos, né? É, é, então, trata-se de uma edição organizada pelo próprio Freud das suas obras, uma edição temática em 10 volumes, né? Que foi publicada em vida pelo Freud e que foi acompanhada de perto pelo próprio autor. Ele tomou uma série de edições editoriais quando essa coleção de escritos reunidos foi publicada, né? Ela foi publicada em vida, né? A edição de obras completas foi publicada após a morte do Freud, mas a base para a publicação das chamadas obras completas, que aconteceu em 1942 em Londres, né, tomou por base essa edição dos escritos reunidos, né, que foram publicados em 1925, né, sob a supervisão imediata do próprio Freud. Então, bom, esses textos representam uma exceção, né? E cada um deles foi remanejado e remodelado e reescrito, né? Por razões muito diversas, né? E a partir de estratégias muito diversas, né? É, é, o meu projeto, na verdade, né, consiste em reestabelecer, né, as edições originais ou as edições iniciais desses 3 trabalhos, né? A publicação da Psicopatologia da Vida Cotidiana é a primeira dessa série, né? Essa tradução restaura o texto de 1901, né? E não registra as contribuições posteriores, né? Este livro traz, né, esse volume, a tradução brasileira que eu acabo de publicar, traz o texto de 1901, inclusive com o título que ele possuía em 1901, né? E todas as mudanças posteriores, né, no texto que foi escrito em 1901, estão registradas em rodapé, né? Mas os acréscimos de edições posteriores não foi registrado. Para isso seria necessário fazer um volume que seria maior do que o volume do texto inicial, né? Então, assim, eu tive um certo trabalho para localizar essa edição de 1901, né? Porque o trabalho não foi publicado em livro, né? Mas, enfim, depois de várias tentativas, eu consegui finalmente localizar, né? Eu fiquei muito surpreso, né, quando eu tive o primeiro contato, né, antes, não com a edição de 1901, mas com a edição de 1904. Eu tive a impressão enfim, de que o texto não podia ser aquele, né?
porque nós temos a imagem, nós formamos, nós leitores de psicanálise, nós formamos a imagem da obra do Freud como um monolito, né? Como uma coisa soberana, né? E aí nós começamos a pesquisar essas edições e nós encontramos ali um livro fininho de 80 e poucas páginas, que tem um capítulo que tem 3 páginas, né? E basta cotejar a edição, essa edição com outras edições para ver que o capítulo cresceu enormemente, né? Enfim, nós formamos, nós leitores formamos um pouco a imagem de um autor que tinha pleno conhecimento e pleno domínio daquilo que ele próprio realizava, né? E que ele registrava isso na sua escrita. E o contato com essas edições mostra uma realidade bem diferente, né? Porque existem, em primeiro lugar, efetivamente existem discrepâncias, né? E em segundo lugar, porque esses 3 livros que eu mencionei, a interpretação, a psicopatologia, os 3 ensaios, possuem uma carreira, né? Normalmente, quer dizer, quando nós contamos a história da psicanálise, né, nós nos fiamos no teor do relato que é apresentado pelo próprio Freud, por exemplo, na história do movimento psicanalítico ou em outros textos de divulgação, nos quais ele afirma enfim, que ele abandonou a hipnose, né, que ele descobriu a interpretação dos sonhos, a técnica da interpretação dos sonhos e que aquilo permitiu a ele elaborar uma nova compreensão da teoria das neuroses e da natureza do próprio tratamento psicanalítico, né? É nesse período que a própria palavra psicanálise passa a existir, né? E aí ele escreveu a interpretação dos sonhos, e que escreveu a psicopatologia, escreveu outros textos, e depois escreveu os 3 ensaios, e pronto, a psicanálise virou uma teoria e passou a existir como movimento e como prática coletiva. No entanto, a, a realidade histórica é bem diferente. O contato, especialmente com os textos, com as edições da psicopatologia da vida cotidiana, me revelou foi que esses textos eles se tornaram fundamentais justamente porque a psicanálise e o movimento psicanalítico passaram a existir. E a partir do momento em que o movimento psicanalítico passou a existir, essas obras passaram a ser remodeladas, né, e ampliadas, né, e isso garantiu a sua celebridade e o seu lugar histórico. Ou seja, é uma espécie de efeito a posteriori, né? O percurso histórico é um pouco diferente, né? E para compreender esse percurso histórico, nós precisamos voltar a essas edições originais, né? Enfim, todos nós que estamos em contato com a psicanálise, nos referimos, né, à interpretação dos sonhos como sendo um texto de descoberta, por exemplo, né? O texto que foi publicado em 1900, que é, em grande parte, o resultado da autoanálise empreendida pelo Freud após a morte do seu pai, né? Como resultado da sua, enfim, da sua amizade um tanto turbulenta com um médico berlinense que não era psicanalista, o Wilhelm Fliess, né? E como o próprio texto do Freud, o texto da interpretação dos sonhos, tem um caráter seminal, quer dizer, muita coisa que apareceu ali em 1900 vai gerar frutos no interior do seu próprio pensamento, né? Mas na hora em que nós vamos ler o texto da interpretação dos sonhos, nós lemos o texto de 1930, né? Que é um texto
que foi definido e redefinido, né, justamente a partir da recepção e do impacto que a psicanálise teve graças à publicação da primeira edição da Interpretação dos Sonhos, né? Então, a Interpretação dos Sonhos, a exemplo da psicopatologia da vida cotidiana, e a exemplo da Ética Protestante do Max Weber, é um texto que discute a sua própria recepção também, né? Então, enfim, eu acabei realizando esse percurso histórico, né, no trabalho de tradução. Isso me obrigou a ler e atentar para o texto da psicopatologia da vida cotidiana, não apenas como uma unidade fechada, né, mas como, vamos dizer, como um texto que foi sendo estratificado ao longo do tempo. Eu imagino que vocês se lembrem de uma passagem no começo do caso do Homem dos Ratos. O caso clínico do Homem dos Ratos foi publicado em 1909 e o paciente, né, o Ernest Landser, enfim, o assim batizado Homem dos Ratos, né, é tarde demais para mudar essa tradição, foi atendido em 1907 ou entre 1906 e 1907, eu não estou lembrado agora. E ele diz ao Freud, no seu primeiro encontro com ele, que ele teve contato com a psicopatologia da vida cotidiana. Bom, quando nós lemos essa declaração do paciente, né, nós precisamos estar atentos para o fato de que ele está se referindo à edição de 1907 da Psicopatologia da Vida Cotidiana, uma edição que tinha pouco mais de 100 páginas, no máximo, né? Ou seja, não se tratava da obra que nós encontramos, que é a obra, enfim, que é a edição final autorizada pelo autor, a última edição autorizada em vida, que é aquela que nós encontramos nas edições de obras completas e que foi, de fato, também a edição que o Freud, que o Freud outorgou ao seu texto, né? Ou seja, ele estabeleceu, né, livremente aquela edição como sendo a última edição e como sendo a edição definitiva, né? É, e isso tem certas repercussões, né, no trabalho de tradução. No caso específico da psicopatologia da vida cotidiana, é, é, foi, foi, depois de algum tempo, eu consegui, com a ajuda do meu editor, do Paulo Sérgio de Souza Júnior, definir como as referências a edições posteriores seria assinalada. E esse texto ele foi montado, enfim, a estratégia editorial atende bem à história da edição desse livro. Talvez não seja adequado para outros textos, mas é adequado para esse texto. Por quê? Porque o texto ele foi publicado como artigo, né? É o texto referência, que é o texto que está aqui no livro, né? Depois, em 1904, quando ele sai como livro, ele sai com pequenas mudanças, embora o título seja outro, né? Mas as mudanças são bastante discretas em termos editoriais, né? E o Freud não acrescenta nada, né? Ele não acrescenta nenhum novo exemplo, ele não acrescenta um novo capítulo, ele simplesmente reescreve passagens do texto de 1901. Em 1907, ele acrescenta 2 capítulos que não existiam, ele muda o título de um dos capítulos e amplia esse capítulo, né? Ele insere novos exemplos, né? Ele faz novas correções, né? É o texto, vamos dizer, é a edição que define a cara futura do livro, né?
Depois, em 1910, ele volta a mexer no texto de 1901, né? E depois, nas edições posteriores, de 1912, 1919, 1921, 22, né? O Freud não faz absolutamente mudança nenhuma, ele só acrescenta novos materiais, né? E depois, na edição final, em 1924, ele volta a mexer no texto de 1901. Então, na prática, nós tínhamos só 4 edições para controlar, né? Ou seja, ele mudou o texto em 1904, em 1907, em 1910 e 1924. Bom, sendo assim, né, era possível inserir essas informações no rodapé sem deixar o texto muito truncado, né, e sem desorientar o leitor, né? Então, e como ele não volta atrás das mudanças que ele fez, era simples, inserir essas informações ali. É, Agora, da perspectiva do trabalho de tradução, a, é, isso colocou alguns desafios, né? E talvez o primeiro tenha sido como ler o texto todo, né? Porque, assim, é, enfim, as mudanças que o Freud faz no texto de 1901 são bastante discretas e pontuais, né? Ele não reescreve trechos inteiros, ou insere parágrafos teóricos. Ele faz mudanças muito pontuais. Ele tira, por exemplo, ele tira a expressão circuito de pensamentos, né, e substitui pela palavra complexos, né? Ou então ele diz, em uma certa passagem, ele diz havia muito tempo, né? Ele vai colocar havia certo tempo, né? Coisas assim dessa ordem, né? Em alguns casos são mudanças mais relevantes, em outros casos são mudanças menos relevantes. Na edição de 1901, por exemplo, sempre que ele se refere ao Fliss, ele se refere pelo nome próprio, né? E ele diz o meu amigo de Berlim, ou então o meu amigo otorrinolaringologista, ou então o meu amigo Wilhelm Fliess, né? Nas edições posteriores, a partir de 1907, né, ele omite o nome do Fliss, o nome completo, né, ou então ele coloca no lugar de meu amigo, ele diz um amigo, né? Enfim, ou seja, existe uma perspectiva, vamos dizer, existe uma perspectiva pessoal aqui que muda bastante, porque fica claro que o texto de 1901, ele possui um endereçamento, né? Ele é o resultado de uma espécie de parceria, né? De um contato muito íntimo com um interlocutor, né? E anos depois, torna-se mais conveniente omitir, né, a natureza íntima desse contato, né, desse contato científico, dessa amizade, né? Então, as mudanças são dessa ordem, né? Isso permitiu que nós encontrássemos uma solução editorial boa, né, que favorece a leitura, né? Agora, em termos da tradução, o texto, quer dizer, evidentemente, o texto de 1901 está no texto de 1924, né? É, é, ou seja, tirando 2 passagens de 1901 que o Freud omitiu, né? É, é, não existe propriamente um material novo, né, que vocês vão encontrar lendo essa tradução que eu fiz, né? Até mesmo porque esses trechos omitidos, geralmente nas edições alemãs e também nas traduções estrangeiras, eles são registrados no rodapé, né? Eles falam, olha, em 1901 o Freud falava isso, aí vem o parágrafo, né?
que o Freud havia retirado do corpo do texto. Nós fizemos o contrário, nós deixamos no corpo do texto que estava em 1901, né, e anotamos no rodapé as pequenas mudanças que o Freud fez no texto de 1901 em edições posteriores. Mas, enfim, eu precisava, para traduzir o texto, eu precisava considerar a edição de 1901 como um corpo completo, e não como um corpo incompleto, como um texto que ainda estava por ser escrito. Então, assim, houve, em primeiro lugar, o desafio o desafio do trabalho da leitura e o desafio de tentar estabelecer uma conexão é, entre os elementos que estavam presentes ali, né? Quando nós lidamos com o texto, né, mesmo que nós não tenhamos conhecimento nenhum a respeito do, da linguística do Saussure, né, um texto representa o conjunto de relações, né, que um agrupamento de palavras, de significantes possui entre si, né? A gente lê um poema, por exemplo, o poema pode ser curto, mas o sentido do poema é formado pela relação que aquelas palavras que o poeta usou estabelecem umas com as outras, né? E era preciso, vamos dizer, era preciso ler o texto, né? Sem a história da psicanálise, sem a história de tudo aquilo que veio depois, né? Era preciso fazer esse exercício. É, E era preciso compreender o texto também como sendo um trabalho de descoberta, efetivamente. E nesse caminho, eu acho que, enfim, o que talvez seja mais interessante, né, seja compreender, o que estava, enfim, o que estava sendo gestado ali, né? O título do texto, né, o título da primeira versão, né, é o seguinte, né, a psicopatologia da vida cotidiana, esquecimentos, lapsos de fala, descuidos, seguida por observações acerca de uma raiz da superstição. Esse é o título completo que está aqui, eu vou mostrar para vocês. Tá aqui. Esse é o título completo do texto de 1901, tá? Só para ler um pouquinho isso. Tá bom? Em 1904, quando o livro é publicado, o título passa a ser A Psicopatologia da Vida Cotidiana, e aí, entre parênteses, sobre esquecimentos, lapsos de fala, descuido, superstição e equívoco, né? E o parêntese entra como subtítulo, claramente como subtítulo do texto, né? Ele não faz parte mais do título, né? Agora, por que o Freud teria, teria, teria criado, né, esse título, né, que parece título de um capítulo de Romance da Cavalaria, né? Parece o título de um capítulo do Dom Quixote, né? Eu, pelo menos, entendo que esse título sinuoso, né, tem uma razão muito concreta, né? Isso é algo raro. O Freud sabe muito bem criar títulos que têm um impacto sonoro, né? Muito, muito vívido, muito vívido. Mas aqui, na verdade, nós estamos diante, de fato, nós estamos diante de uma descoberta, né? E esses fenômenos todos que o Freud aborda na psicopatologia da vida cotidiana, os esquecimentos, os lapsos de fala, os lapsos de leitura, os descuidos, a discussão a respeito da superstição, né? Os equívocos, né? Os gestos desastrados, enfim, todos eles pertencem a uma categoria apenas porque o Freud escreveu esse texto chamado Psicopatologia da Vida Cotidiana, né? Mas essa unidade, ela não pré-existia à psicanálise.
Tanto que o Freud só tem oportunidade de estabelecer uma interlocução com outros autores, né, quando ele discute os lapsos de fala, né? E aí ele cita dois autores chamados Meringer e Mayer, ele cita o Wundt, né? Ele cita outros psicólogos, né, do século XIX, né? Mas a respeito das outras categorias, ele não tem interlocutor. Por quê? Porque, na verdade, ele está criando essa categoria, né? Ele tá unificando esse feixe de fenômenos, né? Mas para isso ele precisa escrever o texto, né? E depois, quer dizer, quando as edições posteriores da psicopatologia são publicadas, isso já está dado, né? Então já não é mais necessário assinalar que tudo isso corresponde a um conjunto de fenômenos que pode ser aproximado dos sintomas psiconeuróticos ou da compreensão psicanalítica a respeito da histeria, e da interpretação dos sonhos, etc, etc. Quer dizer, como Freud já realizou esse trabalho, fica mais simples unificar essas categorias todas. Mas só que aqui, nesse caso, ele ainda não fez esse trabalho, né? Então, alguém precisa fazer. É, e aqui, como o texto é mais curto, eu entendo que a leitura desse texto favorece muito mais a compreensão dessa unidade e favorece também a comparação entre esses fenômenos, entre o esquecimento, o lapso de fala, o descuido, né? O gesto desastrado, né? O lapso de leitura, né? Porque o texto é mais curto e porque, na cabeça do Freud, quando ele está escrevendo o texto de 1901, todos esses elementos precisam ser comparados entre si, né? Depois, né, nas edições posteriores, o livro se transforma numa espécie de grande almanaque, né? E eu não quero com isso, vamos dizer, baratear ou tirar a importância das edições posteriores da psicopatologia. Eu entendo que o Freud modificou tanto o texto da psicopatologia da vida cotidiana, ao longo da sua carreira, porque ele gostava muito do livro, né? E porque ele se deparava com exemplos que eram fornecidos por outros psicanalistas ou que ele próprio descobria, e ele provavelmente pensava, não, esse exemplo aqui é muito bom, isso precisa entrar no livro, né? Então, assim, ele não fez isso para corrigir ou para emendar ou para legitimar, ele fez isso porque ele simplesmente gostava do livro, né? E porque a edição de 1901 ela já tem um pouco desse caráter de coleção de exemplos, né? Esse é um tema que eu tento discutir um pouco no pós-fácil, né? E, por fim, só para falar muito brevemente a respeito de questões técnicas de tradução. O vocabulário psicanalítico, propriamente psicanalítico, né? é, é, as noções de inconsciente, de recalcamento, de processo primário, e, enfim, e outras noções, a própria noção de angústia, tudo isso está em segundo plano no texto. Não quero dizer que essas noções estejam ausentes, elas não estão ausentes de modo algum, mas elas estão em segundo plano, né? O vocabulário ao qual o Freud concede maior espaço no texto é justamente o vocabulário que descreve, né, esse conjunto de fenômenos, né? Ou seja, a definição de lapso, definição de ato falho, né, que eu tento estabelecer essa distinção, a distinção entre erro e equívoco, né? Em termos teóricos, eu acho que seria possível afirmar que o Freud cria uma espécie de vocabulário às avessas, né? Porque é um vocabulário técnico, né? É um vocabulário, enfim, que descreve fenômenos psíquicos, né? Que usa categorias para descrever fenômenos psíquicos, mas ele descreve a partir do negativo, né? Ou seja, ele descreve a partir do prefixo des em português, né? Ou do prefixo in em português também, né?
mas ele fala justamente daquilo que falha, daquilo que não acontece, né? Então, ele descreve uma espécie enfim, uma espécie de mundo bizarro aqui, né? Onde o equívoco precisa ser tomado como sendo alguma coisa que tem caráter positivo, né? E isso exige, né, da parte do tradutor, né, um cuidado, né, para tratar esses termos como se eles fossem de fato termos técnicos, né? Ou seja, tratá-los de uma maneira rigorosa, porque eles foram elaborados de uma maneira rigorosa, né? E o rigor, enfim, enfim, aí essa é uma outra discussão, mas assim, o rigor da linguagem, no caso do Freud, sempre admite exceções, né? E ele sempre esbarra na natureza do uso da própria língua, então nem sempre isso pode aparecer na tradução. Mas assim, eu estabeleci uma distinção, por exemplo, entre ato falho e ação falha, né? O termo ato falho, o termo que corresponde a ato falho, que muitas vezes é traduzido como lapso, é Fehlleistung, né? É um termo alemão composto, né, por Fehl, que indica a falta ou a ausência ou a lacuna, né, ou o erro, né, como por exemplo na palavra Fehler, que significa erro, né, e Leistung, que é a palavra que significa desempenho, produção ou ação, né. Então, a Fehlleistung é uma espécie de oxímoro, assim, é uma espécie de realização que não se realiza, né. É, e ela precisa ser tomada num sentido positivo. Não se trata de um termo que foi cunhado pelo próprio Freud, ele inclusive é citado por outros psicólogos, né? E, ao mesmo tempo, o Freud também se serve da palavra Fehlhandlung, que eu traduzi como ação falha, né? Que, enfim, poderia facilmente ser tomada como um sinônimo de Fehlleistung, quer dizer, uma aproximação simples entre ato falho e ação falha. No entanto, lendo o texto, eu acredito ter percebido uma distinção da seguinte ordem. A Fehlleistung, né, ou seja, o ato falho, é a categoria mais geral, mais abrangente que o Freud utiliza no texto, né? Ela engloba praticamente tudo, ou seja, equívocos ou desvios ou incompreensões ou atos, né, que envolvem que envolvem a linguagem e também aqueles atos que não envolvem a linguagem, né? E a Fehlhandlung, a ação falha, é justamente o gesto, né? Ou a ação que não envolve a linguagem. Então, por exemplo, um esquecimento, né? É uma Fehlhandlung, é uma ação falha, né? Mas, quer dizer, você trocar o nome de uma pessoa por outra, por exemplo, não é uma ação falha, é um ato falho, porque é um ato de linguagem, né? Existe uma distinção que o próprio Freud deixa claro, né, entre equívoco e erro, né? O equívoco, ele é um erro que poderia não ter sido cometido, né? Então, por exemplo, se eu troco o nome do meu amigo Alexandre pelo nome Antônio, né? Embora eu saiba que o meu amigo se chama Alexandre, né? Isso não é um erro, né? Isso é um equívoco porque eu teria todas as condições para chamar o meu amigo de Alexandre pelo seu nome Alexandre. E, no entanto, eu chamei esse amigo pelo nome de Antônio. Então, isso é um equívoco, mas não é um erro, né? Se eu encontro essa pessoa na rua, né, e nunca ouvi o seu nome, né, mas eu imagino ou acredito que aquela pessoa se chama Antônio, mas ela se chama Alexandre, né, aí sim é um erro, né? Por quê? Porque eu não dispunha de nenhum conhecimento prévio que me permitisse cometer um equívoco, né? Então, assim, quando nós falamos em equívoco, existe sentido, mesmo que o sentido não apareça, né? Quando nós falamos em erro, nós simplesmente falamos em ausência de informação, tanto para que se cometa um erro, quanto para que não se cometa um erro, né?
Ou seja, para que nós cometamos um equívoco, nós precisamos ter algum tipo de informação, né? Então, essa distinção também fica clara ali, né? Eu utilizei o termo lapso, né, justamente para designar um prefixo, que em alemão que é o prefixo fer, que, é, que, que corresponde aproximadamente ao miss do inglês, né? Ao miss de mistake, de misunderstanding, né? Então, lapso de fala, lapso de leitura, né? Lapso de audição, né? Mantém essa correspondência, não por conta da expressão, né? Porque não é uma palavra, né? Não são palavras, nesse caso, em português, mas porque são palavras que vêm antecedidas por um prefixo que indica justamente o desvio, né? O desvio ou a mudança de sentido, né? To misunderstand something, né? Não significa não entender, né? Significa entender, mas entender alguma coisa que não devia ser entendida, né? Ou seja, enfim, é um caso que é bem ilustrado por aquela famosa frase do Chaves, do personagem, né? Do personagem da comédia, né? Do foi sem querer querendo, né? Existe querer, mas existe, enfim, mas existe alguma outra coisa ali também. E, por outro lado, existe também o desafio da tradução dos exemplos em si, né? Porque, enfim, em alemão, enfim, os lapsos, especialmente os lapsos de fala, né? São, enfim, eles são incompreensíveis na medida em que eles não correspondem àquilo que a pessoa desejava falar, mas eles carregam sentido, né? Esse sentido, oculto, né? Ele, ele mesmo assim, ele é perceptível, né? Ele pode ser percebido de imediato, né? Eu vou tomar aqui dois exemplos recentes aqui em português. Um que eu escutei hoje, né? Uma discussão política, um deputado foi fazer uma referência à bancada do partido, e ele falou a cambada do partido, né? Um outro caso recente também, né? É, um, uma, um rapaz que prestou um depoimento a uma juíza, né? É, é, e prestou o depoimento corretamente, né? Ele era, enfim, não era um depoimento muito importante, não concernia aquela pessoa diretamente, né? Mas ele teve que se apresentar diante da juíza, ofereceu todas as informações corretamente, tudo deu certo. Na hora que ele foi se despedir, ele disse muito obrigado, meretríssima, né? Enfim, os exemplos que o Freud utiliza em alemão, né, tem esse mesmo aspecto da velocidade e, em vários casos, né, da possibilidade de compreender intuitivamente o que estava em questão, né? Agora, isso obriga o tradutor a, de alguma maneira, abandonar, a letra do texto para forjar um exemplo diferente, né? Eu tomei a decisão, né, quando eu comecei a tradução, eu tomei a decisão de adaptar todos aqueles exemplos que eu julgasse possíveis, de uma adaptação. Mais adiante, né, o meu editor, o Paulo Sérgio de Souza Júnior, me convenceu a adaptar absolutamente todos os exemplos, né? E ele me ajudou a elaborar, enfim, ele mesmo criou alguns dos exemplos que estão aí, embora a tradução seja minha. Eu pude contar com a colaboração dele em várias passagens, especialmente no que diz respeito aos exemplos. Então, por exemplo,
O Freud conta o caso de uma paciente que segundo ele, tem uma relação hostil com a sua família, mas é uma hostilidade um pouco inconsciente, uma hostilidade que ela não admite para si própria, né? E essa moça diz, em um certo momento, que, na verdade, as pessoas da família dela têm muita, enfim, ela diz assim, são pessoas que têm, ela vai dizer, olha, são pessoas que têm são pessoas que têm muita espirituosidade, né? Em alemão, ela diz, olha, são pessoas que têm muita espirituosidade, mas ela diz, olha, são pessoas que, na verdade, são muito gananciosas, né? E isso em alemão, assim, é a mudança de uma única consoante, né? De Geist, que quer dizer espírito, para Geiz, com Z, que significa ambição, né? O que que aparece nessa tradução? A paciente diz, as pessoas da minha família sabem usar a cobiça. E aí ela se corrige, não, elas sabem usar a cabeça, né? Em um outro caso, o Freud vai ler uma manchete de jornal e ele lê equivocadamente a palavra Fuß, que em alemão significa pé, né? E ele lê a palavra Fass, que significa barril, né? A manchete de jornal que ele ia ler dizia, né, a pé pela Europa, né? Ou seja, alguém caminhando a pé pela Europa, cruzando a Europa a pé. Mas ele lê equivocadamente de barril pela Europa, né? Como se as pessoas estivessem cruzando a Europa em um barril, né? E aí, o que que a tradução brasileira apresenta, né? A manchete em português seria, né? A manchete correta seria rodando pela Europa, né? E a manchete que o Freud lê de maneira equivocada, rolando pela Europa, né? Tem uma outra situação em que, dentro desse mesmo exemplo, né? Em que o Freud tem uma espécie de desavença com um irmão, né? Que está prestes a ser promovido, professor numa faculdade de comércio, né? E esse irmão trabalha justamente na área de transporte, né? E existe justamente uma palavra em alemão, que é a palavra Beförderung, que serve tanto para descrever a noção de transporte, por exemplo, transporte público, passar de um lugar para outro, né? Quanto a ideia de promoção ou de ascensão na carreira. O que acontece na tradução brasileira? Foi usada a palavra condução, né? Mas assim, como um substantivo que pede complemento em um caso e não pede em outro. A condução no sentido do transporte, ou seja, condução pública, por exemplo, e a condução a um cargo, por exemplo, né? Então, eu fui pouco a pouco encontrando esses atalhos, né? É, porque eu entendi que essas passagens eram importantes também no plano teórico. O que o Freud apresenta com a velocidade desses exemplos, né, a velocidade da fala, enfim, não é apenas, vamos dizer, um enriquecimento literário do texto, né, como se costuma falar. Ele está expondo de viva voz ali a natureza do próprio processo primário, né? O processo primário envolve a existência de sentido na concepção do Freud, né? E esse sentido está presente, ele se faz presente, né? E é justamente por isso, né, que vale a pena, né, da perspectiva do Freud, estudar os lapsos, né, e estudar os esquecimentos e todos esses fenômenos, né, relegados, esses fenômenos psicológicos que haviam sido relegados ao segundo plano, né? Então, a tradução também precisa saber atentar para aquilo que aparentemente não tem importância nenhuma, né, para aquilo que é fala comum, para aquilo que parece descartável, né? Mas na verdade nada é descartável, né?
Então foi preciso permanecer atento, né, o tempo todo a essas pequenas expressões que, na verdade, não são tão pequenas, né? É, por fim, né, eu acredito que esse texto, é, enfim, embora ele não traga concretamente muita novidade, ou seja, há pouca coisa aqui, pouquíssimas passagens que estão presentes aqui que não podem ser encontrados em outras traduções brasileiras ou estrangeiras, né? É, mas o texto, como eu disse, o texto é a humanidade, né? E ele representa aquilo que o Freud pensava ou aquilo que ele concebia em 1901 a respeito dessa categoria que ele inventou, que é a psicopatologia da vida cotidiana. E para encerrar, né, eu queria me servir aqui como analogia, né, para esse caráter novo, né, do texto, justamente de uma obra, de um texto da literatura que que é muito importante para a psicanálise, que é a Carta Roubada do Edgar Allan Poe, um texto que tornou-se importante não por obra e intervenção do Freud, mas por conta da produção teórica e psicanalítica do Lacan, né? Bom, a Carta Roubada, como vocês certamente se lembram, né, é um texto que descreve uma investigação policial, né, que busca uma carta, né, que foi escondida, né, que supostamente foi escondida por um ministro que roubou uma carta da rainha e deixa essa carta na sua casa, né? A polícia vasculha a casa, né, do teto ao subsolo, né, desmonta todos os móveis, né, abre, né, os móveis de madeira para ver se a carta não estava escondida ali, né, e no final descobre-se que a carta simplesmente estava à mostra, ela não havia sido escondida, né. O erro dos investigadores havia sido, né, justamente procurar alguma coisa supondo que ela estivesse escondida, quando ela, na verdade, não estava. Bom, há uma passagem da carta roubada que descreve justamente o momento em que esse ministro roubou a carta, né? O personagem do ministro se aproxima do gabinete da rainha, ele vê que a rainha está sentada manuseando uma carta e logo que ela percebe a presença do ministro, ela, ela tenta disfarçar o seu contato com aquele material, né? Coloca aquela carta de lado e ele entra na sala e rouba a carta, né? Mas como ele faz isso? No primeiro momento, ele fica à distância, né? Ele começa a conversar sobre trivialidades. Depois, em seguida, entra o rei nesse recinto, né? O rei começa a falar e ele volta a discutir assuntos de Estado, né? E, e com isso ele se aproxima aos poucos da mesa, né? E ao final ele retoma a palavra falando sobre algum assunto que não tem absolutamente o menor interesse e troca as cartas. E depois ele sai dali, né? Então, o roubo da carta, na carta roubada do Edgar Allan Poe, depende, né, dessas intermitências, ou seja, ele depende vamos dizer, da inserção de gestos que aparentemente estavam inteiramente descolados do propósito desse ministro que rouba a carta, né? Mas, no entanto, é justamente porque o roubo demora tanto tempo que ele passa despercebido, né? Ou seja, se o ministro tivesse entrado ali e permanecido no gabinete da rainha por pouquíssimo tempo, né, ele não teria roubado a carta, né? É,
a leitura dos textos originais de um autor, como, por exemplo, no caso do Freud com a psicopatologia, né, nos permite enxergar esse trajeto, né? Ou seja, esse trajeto sem as intermitências, né? Esse trajeto que percorre uma linha reta, né? E nos permite também comparar esse trajeto, né, com o trajeto posterior, que é o trajeto do livro, enfim, um livro que o Freud de fato escreveu, né? Que ele de fato produziu, mas que acaba se tornando, no final das contas, algo muito diferente daquilo que ele havia planejado no início, né? Então, na verdade, é essa a contribuição que eu gostaria de oferecer para vocês e para os outros leitores, né, desse livro a partir de agora. André, muitíssimo obrigada. Realmente um prazer escutar você contar com tanto detalhe, né? Trazer tantas informações que eram desconhecidas para nós. Eu tenho várias questões, né? Mas eu não vou esgotar elas aqui, porque eu espero que a gente continue se encontrando. E queria abrir um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando agora, a palavra, para ver se alguém quer fazer uma pergunta, né? Tem alguma. Gostaria de alguma provocação? Eu tenho uma provocação. Na verdade, várias, né? Até porque a carta rogada, amei, né? A carta roubada virou, de repente, a carta rogada, né? E esse é um texto muito caro para mim, né? Até porque com esse texto eu tento desmontar a ideia da letra, né? Obviamente, seguida pelos textos, uma apreciação que eu faço dos textos de Antoine Berman. Eu digo justamente que é a letra o que se recupera aí. Talvez não a letra clássica, né? Mas sim o fato de você capturar a irrupção, né? E experimentar possibilidades para trazer essa irrupção da cobiça, cabeça, né? E não deixar um negócio em alemão que a gente não vai entender nunca, e a gente fica super desanimado, né? Porque a gente diz, como assim? E, sabe, você fica assim meio que, uma coisa meio forçada, né? Supostamente preservando a letra, eu acho que o que a gente faz é o contrário, o que você faz é o contrário, você preserva a letra porque você preserva essa lógica da irrupção. A lógica da irrupção, a lógica desse som que te faz dizer, bom, como assim? Rogada, roubada, cobiça cabeça? E isso eu faço uma análise sobre a carta roubada, justamente pensando nas operações que fez o Borges, Síbio e Casares, né? Que seriam supostamente umas traduções, a tradução que eles fizeram seria uma tradução que alteraria, né, o original, e para mim, na verdade, eu argumento num texto que eu escrevi para um livro, um capítulo, que muito pelo contrário, eu acho que essa é a literalidade. Obviamente, na perspectiva lacaniana, né, de que a literalidade seria aquilo que recupera a letra do texto e a lógica do texto e o percurso do texto e não as palavras no sentido recupera justamente aquilo que seria descartado. Então, essa experimentação eu acho assim, importantíssima, né? Mas é uma questão. Karime, André, peraí, só um pouquinho, deixa eu abaixar aqui essa mão. André, boa noite, super obrigada pela sua exposição tão generosa, ótima. E eu ia te fazer uma questão, uma pergunta, da qual você já falou, e a Alba também falou um pouco agora, que seria justamente sobre como é que você fez para lidar com os exemplos, né? Que para mim é sempre uma grande
uma grande questão em relação à tradução de qualquer coisa em psicanálise, né? Desde dos equívocos, né, que Freud traz como exemplo nesse texto que você traduziu, quanto os neologismos de Lacan e tal. Eu acho sempre uma coisa muito delicada, muito difícil. E eu achei muito interessante, então, é mais um comentário do que uma pergunta, exatamente, né? Então, achei, assim, muito interessante quando você diz que você adaptou os exemplos, né? Você se deu a liberdade, se você me permite dizer, de trazer para a nossa língua, trazer para a sua língua, né, para o português, para a língua final do texto, outros exemplos que não os originais, né? Porque quando você diz que, sim, não é somente um equívoco, há um sentido, perfeito, é exatamente disso que trata, né, o texto, a psicanálise, mas há um sentido para Freud que a gente não tem como abarcar, né? A gente só tem acesso, obviamente, ao que ele escreve. Então, achei muito interessante porque eu penso, né, nesse caminho que a Alba trouxe, que ao contrário de distanciar-se da letra, né, pode ser da letra do texto, mas é da lógica da psicanálise, né, de que o que está em questão é que haja um equívoco, né, que haja um equívoco que traga um certo sentido. Então, se isso puder ser posto num exemplo em outra língua, tranquilo, né? Porque o exemplo que Freud traz fez um certo sentido para ele, né? Que a gente não vai saber. Então é um comentário, achei muito interessante assim isso de outros exemplos, né, noutra língua, que não os do original do texto, porque o que acontece às vezes nos textos que a gente lê em psicanálise, André, é uma explicação, né? Olha, Lacan quis dizer tal, porque em francês, tal, e aí já era, porque a gente não tem o acesso a isso, a gente né? Então se perde a graça do equívoco numa enorme explicação, né? Que alguns tradutores dão por vezes quando se trata de exemplos. Sim, não, obrigado, Karine. Eu de fato, assim, eu não substituí exemplos, né? Eu adaptei, né? E foi possível adaptar nesse caso específico, porque, enfim, porque na verdade a psicopatologia da vida cotidiana trabalha no máximo com restos de humus. Ou seja, existe uma correspondência entre um conteúdo que é consciente e um outro que é pré-consciente. Quer dizer, o Freud, inclusive, não utiliza esses termos aqui, mas é isso que acontece, né? Quer dizer, ele não leva às últimas consequências, por exemplo, a interpretação ou análise de nenhum caso de lapso de fala, por exemplo, né? Então, como o horizonte é mais restrito, é possível manejar os exemplos, né, o suficiente, assim, na medida certa, assim, não descaracterizá-los completamente, mas também não tomá-los literalmente por aquilo que o texto diz, e fazer isso sem grande prejuízo, né? Eu acho que esse tipo de solução não seria possível, por exemplo, em várias passagens da interpretação dos sonhos, porque aí nós temos a correspondência entre o conteúdo manifesto, um elemento latente, e aí a correspondência que os elementos latentes possuem entre si, e a correspondência entre os conteúdos latentes e os pensamentos do sonho, e aí você pode até encontrar uma solução boa em um desses degraus, mas você acaba perdendo o fio, né? Então, no caso desse texto, era possível fazer isso justamente o, a perspectiva é mais rebaixada, vamos dizer assim, né? Quer dizer, você tem um horizonte que é mais limitado, né? E isso permite ao tradutor manejar melhor ali as palavras. Então, assim, eu realmente eu tenho consciência de que eu não cometi nenhuma violência contra o texto original do Freud, né? Mas eu sei também que esse tipo de solução não funciona em todo e qualquer caso. Em muitos casos, ele simplesmente não funciona e
assim, e é preciso aceitar, é preciso se curvar diante dessa realidade, né? Quanto à questão que você colocou, eu acho que, enfim, eu acho que ela é importante, mas eu acho que ela revela também um outro problema para todos nós, né? O que nós esperamos de um texto final, né? Quer dizer, nós esperamos que enfim, que uma certa passagem dos seminários do Lacan sirva como uma espécie de oráculo. Nós esperamos que algum comentador francês também venha nos dizer o que é a linguagem, ou nos revele a essência da própria linguagem, né? Ou em alguns casos, às vezes nós esperamos isso de uma tradução do Freud para o português, ou para o francês, ou para alguma outra língua, né? Porque, assim, eu acho que o limite não está posto, nesse caso, no trabalho de tradução, né? O limite está num lugar diferente, né? Está na nossa expectativa, né? E eu acho que, no caso brasileiro, existem raízes históricas para esse problema, né? Vamos pensar que a psicanálise chegou ao Brasil em 1920, né? A psicanálise desembarcou no país em 1920. O primeiro texto, né, publicado por uma autora brasileira que discute o problema da tradução das obras do Freud para o português foi publicado em 1985. Nesse intervalo, nós tivemos duas edições completas, ou, enfim, uma completa e outra quase completa, da obra do Freud, ambas traduzidas a partir de línguas estrangeiras, né? A edição de 1950, né? Da editora, eu não me lembro, eu acho que era Guanabara Kugan, eu não me lembro, uma edição em 10 volumes, do francês e do espanhol, e a edição standard brasileira pela Imago, traduzida a partir do inglês, né? A tradução indireta, né? Ela possui uma relevância, ela tem valor como trabalho de divulgação, né? Ela coloca ideias para circular, né? É, mas ela também traz problemas, né? Especialmente quando a tradução indireta é, não atende a critérios editoriais mínimos, né? Que permitam ao leitor manter um contato razoável com o texto, né? Então, nosso problema histórico, na verdade, principal não foi que nós tivemos traduções indiretas da obra do Freud para o português, mas foi o fato de que nós tivemos traduções indiretas, ou de baixa qualidade ou de baixíssima qualidade, né? É um problema diferente. E, então, quer dizer, eu acho que isso nos coloca a tradução é, como um desafio quase inominável, assim, né? Porque nós ficamos por tanto tempo, né, tão distantes, né, é, dessa, dessa prática e dessa convivência, né, que nós passamos, em muitos casos, a adotar uma posição extremamente subalterna com relação à linguagem dos outros, quer dizer, com relação à linguagem do comentador francês, do Lacan, do psicanalista que usa uma palavra de um certo jeito que parece intraduzível ou incompreensível, ou do próprio texto original do Freud, né? Que nós muitas vezes precisávamos compreender por intermédio de outras traduções ou de outros comentários a respeito da tradução, né? Enfim, né? Eu acho que essa discussão permanece viva, né? E de 2010 para cá, né? A obra do Freud passou para o domínio público, né?
e as traduções que têm sido publicadas, pelo menos até onde eu posso acompanhar, são efetivamente realizadas a partir do original alemão, por tradutores que conhecem o idioma alemão, né, e possuem experiências no campo da tradução, né? É, mas eu entendo que nós precisamos, de fato, fazer esse resgate, né? Que é um resgate histórico mesmo, enfim, para colocar, né, essas linguagens em circulação, para compreender aquilo que uma tradução pode oferecer ou aquilo que ela não pode oferecer, né? Eu acompanhei por muitos anos esse debate, né? Desde a década de 80, e eu muitas vezes tive a impressão de que a psicanálise brasileira esperava uma espécie de edição Messias da obra do Freud, uma edição que resolvesse os problemas, né? A tradução não resolve os problemas, né? Assim, os problemas da tradução do Homero para o português não estão resolvidos. Nós temos traduções muito bem feitas, traduções riquíssimas, mas o problema não está resolvido, porque a tradução não é feita para isso, né? Nós temos traduções do Dante, traduções do Shakespeare, que também são, são, são preciosas, mas assim, o problema não está resolvido. E o problema da tradução do Freud não vai ser resolvido, né? Mas assim, o interessante não é resolver o problema, o interessante é conviver com ele, né? Então, nesse momento, eu entendo que nós estamos ainda começando a conviver com a tradução dentro da psicanálise, porque até poucos anos atrás, até 2010, nós simplesmente não convivíamos, né? E algumas traduções do Freud para o português foram mal recebidas, né, no primeiro momento, talvez justamente porque elas foram obrigadas a lidar com essa com essa expectativa do absoluto, né? Falam, não, agora, né, o texto vai ter tudo ali. Não tem, não existe isso, né? Agora, existem outras coisas, né? E eu acho que, enfim, eu acho que é por isso que vale a pena traduzir e retraduzir o Freud para o português. Tinha aquele rapaz que falava da religião ou cansaço, né? Oi? Tinha aquele rapaz que falava do texto definitivo que só corresponde à religião ou cansaço. É? É Hum. o Borges. Falei aquele rapaz, Borges. Alana, dado o avançado da hora, eu vou deixar você intervir e para ir já no fechamento, senão a gente fica até amanhã aqui, André. Tá muito bom. Então, Tá bom. Alana, conta pra gente. Tá, então eu vou começar dizendo o que que eu vou deixar de lado, que é... Eu ia te fazer a pergunta, porque eu fiquei curiosa, porque você falou de uma solução editorial, André, Hum. diante desse endereçamento, né, para o FLIS. Aí eu fiquei curiosa, é bom, se der assim uns minutinhos finais, você... Qual foi a solução editorial, né? Porque eu acho legal ver esse endereçamento, assim, acho que poderia ser rico e bom, você conta. Uhum. Mas eu queria dizer que eu fiquei fascinada com os exemplos da cabeça, cobiça, rolamento e... oh, eu esqueci agora, de Rolando, rolando, rodado. rodando e rolando. E eu fiquei fascinada porque eu fiquei aqui fantasiando como que seria a tradução, porque eu tô lendo esses dias, eu tô às voltas com o texto dos Xistes, que é ali, né, em Uhum. 1905. E Uhum. aí, assim, ó, esses dias eu acabei de ler, assim, tô acabando agora, na verdade, que é enorme a primeira parte, tem uma série de exemplos, assim, né? E aí você Uhum. falando agora que esse texto da psicopatologia é um texto que te parece que o Freud gostava de editar, eu fico Uhum. pensando que o dos xistes eu acho que era uma coisa assim também, porque é muito generoso, assim, a carga de exemplos, né? E aí eu fiquei pensando, bom, né? Que trabalho daria para ficar inventando no nosso português tão rico, né? Assim,
de exemplos. E aí te perguntaria se você acha que seria mais fácil Hum, traduzir esses exemplos, por exemplo, de um texto como Xistes. Por quê? Porque você comparou com a interpretação dos sonhos, né? Que tem essa complexidade ali do pensamento do sonho e tal. E aí, nesse sentido, eu fico pensando que eu tenho hipótese que talvez fosse mais fácil, porque o do xiste, ele já se distancia mais dessa ideia de aparelho psíquico, né? Ele parece que está mais ali trabalhando, na minha impressão, com uma leitura, enfim, do jogo que é da palavra, da língua com ela mesma, né? Assim, que a gente, quando vê, se assombra, assim, um pouco desgarrada dessa ideia de indivíduo, né? Bom, enfim, só uma curiosidade, assim, um palpite. O que que você acha? Como que você acha que seria em grau de dificuldade, assim, de tradução em relação a esse? E te agradeço. obrigado. É, então, eu tive a oportunidade de conversar com a tradutora inglesa do Xiste, né? Ela traduziu recentemente. E no prefácio que ela escreveu a tradução, ela assinala justamente a necessidade de tornar vivos os exemplos por conta da presença do processo primário, que ela reconhece no livro uma espécie de jogo entre contar piadas e analisar piadas como sendo uma espécie de contraponto entre o processo primário e o processo secundário, né? E que o livro faz essa oscilação o tempo todo, né? É, bom, mas assim, eu não sei muito bem. Eu acho que o caso no caso específico dos xistes, tem alguns exemplos que o Freud apresenta justamente para mostrar como aquilo é absurdo, né? E aí, como o próprio autor já diz que é absurdo, o tradutor não precisa se preocupar tanto, né? Eu acho que é uma natureza diferente. É, E eu acho que os outros exemplos, eles não são mais complicados do que esses da psicopatologia, não. Eu acho que dá para encontrar uma solução, até mesmo porque, é, no caso da piada, né, é, você precisa contar com, é o efeito imediato que interessa, né? É muito diferente de interpretar o sonho, porque assim, a solução para a interpretação dos sonhos muitas vezes vem de um elemento que é muito longínquo, que não aparece à primeira vista, né? Agora, no caso do xiste, não. No caso do xiste, ou o elemento está dado, ou então não é uma piada, é uma outra coisa, né? Agora, é sempre bom lembrar que o livro do Xiste tem o capítulo 6, né? Que é um capítulo praticamente metapsicológico, né? Então, ele tem uma teoria do inconsciente por trás do Xiste também. O Lacan faz questão de ressaltar essa questão, o livre jogo da linguagem e tal, ele identifica, enfim, ele identifica o próprio inconsciente ali, mas a gente não pode esquecer do papel do sexto capítulo do livro sobre o xiste também. Eu não tenho, eu nunca pensei em traduzir esse livro, né? Então, por enquanto, pelo menos, é um problema no qual eu não estou pensando, né? Nossa, que maravilha. Eu vou fechar aqui para abrir em outro momento, André. Espero que você tenha se sentido acolhido, Uhum. né? E nos procure sempre para trocar figurinhas, porque realmente foi muito rico tua presença aqui, foi muito rica para nós. Eu fiquei com a ideia do título do teu prefácio, que você colocou no teu prefácio, a linguagem do equívoco, e depois, Uhum. um dia desses, você me pergunta, isso aqui é piada interna, tá?
Por que não a língua do equívoco? E Uhum. porque a linguagem do equívoco. Mas você perceberá aí, se tem curiosidade nas nossas discussões, se quer participar, estamos abertos para isso. Muitíssimo obrigado. Nossa, vai ser muito bom poder folhear esse livro. E, bom, nada, só muita gratidão, viu? E pela tua generosidade, você foi extremamente generoso com a gente. Muito bom. Obrigado. Que bom, mas eu queria aproveitar para dar uma resposta rápida para a sua pergunta. Bom, em alemão, a palavra Die Sprache ela pode significar tanto língua, quanto linguagem, quanto fala, né? E isso, enfim, isso traz problemas muito sérios no campo da linguística e, eventualmente, no campo da psicanálise. Eu optei quase invariavelmente por fala para traduzir Sprache, porque na maioria das ocorrências o Freud faz referência até o problema da fonação, né? A pessoa tenta falar uma palavra, mas aí ela fala uma outra, né? Ela vai falar uma consoante e a consoante sai errada, né? Então, nesses casos, era muito complicado abrir mão da fala, né? E da fala compreendida aqui no sentido mais, enfim, no sentido quase físico mesmo, né? Justamente da articulação da fala. Agora, é, enfim, a questão da língua é porque, enfim, eu entendo que seja de fato uma linguagem e não uma língua, né? Porque justamente porque ela articula o que é diverso, ela não forma um sistema, né? Não é um sistema, né? É a articulação de todas essas pequenas coisinhas, dos esquecimentos, os lapsos de leitura, os descuidos e tal, que acabam formando uma configuração, né? Mas isso não é um sistema unificado, né? Por isso que eu acho que é uma linguagem. Mas, enfim, uma outra hora nós continuamos essa conversa. Mas essa conversa é boa, né? Fala. Fala para mim. Claro Diz que que é. com Claro que é. filósofo. Uhum. Então tá. Então tá. Então vai ter que. Vamos te convocar para isso. Vamos, Vamos. Bom, porque eu nem pude comentar muita coisa. E se eu começar, a gente daí. E eu, então, aqui, que já estou, ela sei lá que horas são aqui, mas assim, muito bom e seria muito bom mesmo poder continuar. Só essa questão do FLIS aí, desse endereçamento que a Lana levantou, né? Eu estou lendo um livro aqui, não sei se vocês já viram esse livro, chama Freud e a Linguagem, e Hum, justamente eu estou num capítulo sobre a metáfora, em que eles estão falando justamente da tradução das cartas, né, da correspondência com o FLIS, da tradução em francês, e que houve uma outra tradução e desse momento, justamente, dessas questões da fala, né, e da linguística que já estavam lá naquele começo lá do Freud, que tem tudo a ver, talvez, com o retorno do Freud a Lacan, mas por aí vai, né? E hum. também adorei a questão do livro, para mim, a forma como você descreveu as edições, né, e as várias traduções, me passou muito a imagem do livro como um organismo vivo, né? Ele poder tá evoluindo, mudando, e Uhum. muito, muito bom isso. E fiquei também com a pergunta se a questão dos exemplos seria uma adaptação ou haveria algo de uma criação aí também, né? Eu prefiro imaginar que tenha sido adaptação, Ok. né? Eu prefiro imaginar e eu acredito que tenha sido adaptação. Mas, Uhum, enfim, só para não perder a oportunidade, já que você está aí no exterior, eu queria uhum, lembrar aqui que assim, os tradutores e as tradutoras francesas da primeira geração, né? A Marie Bonaparte, a Anne Berman, o Jankelevich, o Meyerson,
sempre foram muito criticados pelos seus Uhum, trabalhos de tradução, né? Mas eu acho que nós precisamos render uma homenagem ao trabalho desses tradutores e dessas tradutoras, porque traduziram o Freud na década de 20, na década de 30, não tinham como consultar o vocabulário de psicanálise, não uhum. tinha uma edição de cartas do Freud, não tinha uma edição de obras completas do Freud, e pior de Isso. tudo, eles traduziam com a perspectiva de que o próprio Freud fosse ler as suas traduções. Então, sempre que eu vejo algum tradutor falando, olha que absurdo, o tradutor da década de 30 ou da década de 20, olha o que ele disse, que absurdo, as pessoas não sabiam o que estavam fazendo, eu fico pensando, bom, fácil falar, né? Uhum. Então, eu acho importante lembrar o nome Desses dessas tradutores, pessoas né? e desses trabalhos, né? Porque eles tornaram, acima de tudo, né? Eles colocaram a psicanálise em circulação, efetivamente, é isso que uma tradução deve fazer, e eles tornaram possível reflexões a respeito do trabalho de tradução e outros trabalhos de tradução que Uhum, talvez não existissem se eles não tivessem feito os seus trabalhos. uhum. Muito bom. E talvez também algo que passou na fala, né, a questão das diferentes traduções e qual que seria a melhor tradução ou essa tradução ideal, né, messiânica que você falou, me veio a Bárbara Cassan falando, né, uma tradução entre outras, né, não existe uma melhor, mas são Uhum. uma entre outras que é essa possibilidade de você ler uma obra talvez melhor, né? Exatamente. É Muito isso bom. mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. Foi Obrigado a muito bom. vocês. Bom, gente, boa noite, um abraço e até breve. Obrigada, gente. Até breve. Obrigado. Tchau, tchau.